Oi gente, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Vânia, então dá um like nesse vídeo e se inscreva no meu canal se você não é inscrito e compartilhe com seus amigos, que assim você me ajuda a fazer esse canal crescer. O vídeo de hoje é sobre viagens, mas viagens sozinha. Eu decidi dividir esse vídeo em dois vídeos para não ficar muito comprido e também para ficar mais legal para seguir o meu raciocínio. Gente, eu tive que prender o meu cabelo porque tá muito quente aqui, muito quente mesmo, 38 graus. Eu comecei com os pontos negativos e agora a gente vai falar de 5 pontos positivos de viajar sozinha, de ter essa experiência sozinha. O primeiro ponto pra mim, gente, que é muito importante, assim, e que eu acho que é o mais legal, é conhecer pessoas novas. Quando você viaja sozinho, sozinha, mesmo que você não queira, você vai conhecer gente. Assim, depende do jeito que você vai viajar sozinho, claro. Eu posso fazer aqui, aliás, vou fazer um outro vídeo sobre como eu viajo sozinho e como eu acho interessante viajar sozinho. Isso vai fazer muita diferença se você vai conhecer gente ou não. Mas eu acho que na maioria das vezes você acaba conhecendo gente, mesmo sem querer. Você vai conversar até mais com o garçom do restaurante, por exemplo, que se você estivesse com alguém, você não ia dar muita moral, porque você tá ali intertido com alguém. Nessas viagens, até uma conversinha com alguém que você, sei lá, pede uma informação, pode se transformar numa conversa bem mais interessante. A gente dá muito mais atenção para outras pessoas quando a gente está sozinho e quando você tem essas micro-relações com elas. Mas não adianta nada também a gente viajar e ficar lá no nosso cantinho sozinha. Mas eu acho que mesmo assim é capaz de você conhecer bastante gente, porque alguém vai vir falar com você. Eu, por exemplo, gente, uma vez que eu fui para Nova York sozinha, eu visitei o museu inteiro com uma pessoa que eu conheci na entrada do museu, uma pessoa extremamente interessante. Eu jantei com uma outra pessoa lá no Hard Rock Café, também em Nova York, que eu encontrei lá na Times Square. Outro exemplo, assim, gente, que eu acho que às vezes essas viagens sozinha, quando você conhece uma pessoa, isso pode mudar a sua vida. Uma das razões de eu estar aqui na França hoje é por ter feito uma viagem sozinha aí há uns anos atrás. Então, assim, a vida da gente pode mudar completamente quando você está aberto a situações. Não precisa ser só em viagem, mas eu acho que em viagem a probabilidade de você conhecer gente que você nunca conheceria na sua rotina, no seu cotidiano, é enorme. Então, o ponto mais incrível para mim de viajar sozinha é, sem dúvida nenhuma, conhecer pessoas. O ponto número 1 já estava ótimo, né? Já é uma ótima razão aí para qualquer um comprar a ideia de viajar sozinha. Mas eu tenho também um número 2 que é bem legal, no meu ponto de vista, que é fazer as coisas que você está com vontade, conhecer as coisas que você está com vontade. Por exemplo, quando você viaja com uma outra pessoa ou em um grupo, todo mundo precisa decidir o lugar que vai, onde vai comer, quanto tempo vai ficar. E é impossível estar todo mundo de acordo com aquelas decisões. Eu acho muito legal viajar em grupo, viajar em dois, viajar... Todo tipo de viagem eu acho incrível. Mas a gente está aqui falando de pontos positivos de viajar sozinha. Então eu não posso deixar de falar que é muito legal quando você vai fazer uma viagem sozinha e você planeja todo o seu dia. Você decide tudo e você faz aquilo de acordo com as suas vontades mais genuínas, né? E a gente acaba respeitando essas vontades muito mais do que quando a gente está com outras pessoas que a gente tem que agradar, né, o grupo de uma forma geral ou agradar o outro do seu lado. Faz parte de um relacionamento, a gente cede um pouco de todos os lados. Você veio viajar, por que você está dormindo? Você pode dormir o dia inteiro. Então esse ponto para mim também é incrível. O terceiro ponto, ele é bem ligado com o segundo, eu diria que ele soa um pouco clichê, mas ele é muito real, que é você se conhecer melhor. Às vezes você conhece uma obra de arte, ou um pintor, ou um tipo de comida, simplesmente porque você se deu a opção de ir lá experimentar estando sozinha, e você conhece um pouquinho mais de você mesmo. Você fala, nossa, eu não sabia que eu gostava desse tipo de comida, eu vou comer mais essa comida. Gente, eu nunca vi esse pintor na vida, que cara incrível. Nossa, eu gosto muito dele. Aí você começa a estudar mais o cara. Tipo, são coisas assim que você tem mais tempo de conhecer as suas vontades, os seus gostos, pequenas coisas assim, que com o passar do tempo e com essas repetições, eu acredito que vai ajudando muito a você a se conhecer melhor e a entender um pouquinho mais da sua personalidade e dos seus gostos de uma forma geral. O ponto número 4 é você ter 100%
de controle sobre o seu dinheiro, sobre o seu budget, sobre quanto você quer gastar na sua viagem. Às vezes você está com uma pessoa, com um grupo ou com amigos e as pessoas querem fritar a bunda lá na cerveja até as 3 da manhã. E você, cara, eu não quero gastar meu dinheiro com cerveja. Eu vim até aqui, eu queria, sei lá, tomar um sorvete. E aí você vai falar, ai, eu não vou tomar uma cerveja porque é muito caro. Não, você vai e você torra seu dinheiro lá na cerveja, sendo que você nem tava afim de tomar cerveja, mas você foi com a galera, entendeu? No dia a dia você consegue fugir. Eu posso falar, então, eu tenho coisa pra fazer, eu não tô me sentindo muito bem, eu vou ficar em casa. Quem nunca? Eu duvido que ninguém aqui que viaja não vai concordar comigo. Às vezes você sai de uma viagem e fala, caralho, por que eu gastei todo esse dinheiro com isso? Não tem nada a ver, eu nem gosto desse negócio, eu nem gosto dessa comida, eu nem gosto desse museu. Que lugar caro. Pra que eu fui lá? Tipo, entendeu? Então, quando você tá sozinha, você tem um controle muito grande. Você decide onde você vai gastar cada centavo. Eu, assim, eu gasto quase nada mesmo. Sou super econômica quando eu viajo. Por isso que eu viajo bastante. A gente pode falar sobre isso em outro vídeo. Umas pessoas, elas acham que aquilo é a viagem da vida e que elas vão morrer no outro dia. E elas vão e torra tudo o dinheiro em merda nenhuma. Eu tenho controle sobre o meu dinheiro 100%. Então isso pra mim é um ponto muito positivo e eu diria de independência, né? Chegamos no ponto número 5, no último ponto, e que eu acho que tá ligado com todos os pontos positivos, que é você perder o seu medo, você perder a vergonha, você no bom sentido, né? Você aumentar a sua autoconfiança. Todas essas situações que eu falei até agora, de você ir no restaurante sozinha, de você conhecer gente, de você decidir o que fazer com o seu dinheiro, de decidir o que você vai fazer, tudo isso demanda da gente uma autoconfiança. A gente vai aprendendo a falar com as pessoas, a gente vai aprender a puxar papo com alguém, a gente vai aprender a não ter tanto medo de andar sozinho um pouquinho mais tarde em alguns lugares, coisa que a gente é um pouco traumatizada. Eu acho que a gente acaba se forçando, no bom sentido, a enfrentar situações que a gente não enfrentaria estando com uma outra pessoa. Eu acho que se você pegar todos esses 5 pontos que eu falei aqui e fazer um resumão, vai ser isso. São pontos que vão ajudar a gente a se transformar em pessoas mais independentes, mais autoconfiantes, com menos medos, menos vergonha de enfrentar situações de uma forma geral, e isso ajuda, isso reflete em todas as áreas da sua vida, né, gente? Esse vídeo é só um relato bem pessoal dos pontos que pra mim são importantes e que são negativos e positivos de viajar sozinha, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, muito obrigada pelo tempo de assistir. Como eu disse, compartilhe com seus amigos, se inscreva no meu canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau, gente!